dia, meus irmãos. Muito bem. Queria que você abrisse sua Bíblia em Tiago. Capítulo 3. Versículo 1. Desculpa, eu falei Tiago, não é Gálatas. É só uma diferença simples. É porque o livro de Tiago está me perturbando. Então foi um ato falho. É Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Então, Gálatas, capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós rogamos que Tu venhas com a luz do Teu Santo Espírito, iluminar nossa mente para que a gente veja Jesus Cristo mais uma vez. E Ele exposto, da única maneira que nos coloca de joelhos, que é Ele preso à cruz. Permita-nos nessa manhã vermos mais uma vez, através da Tua palavra, as maravilhas da obra de Jesus e nos encantarmos mais uma vez por ela. Se alguém aqui perdeu todo o encantamento e maravilhamento diante da cruz de Jesus, Senhor, rogamos, não saia daqui sem se maravilhar mais uma vez com o que o Senhor fez na cruz. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos desde ontem pensando sobre a imaginação, e a gente pensou a imaginação ontem na questão da adoração, do amor a Deus. Algumas questões ficaram em aberto, e eu pretendo, com aquelas questões que ficaram em aberto, de alguma forma tratá-las hoje, e encerrando a partir esse outro aspecto da nossa temática, que é a ausência de limite quando se tem o objetivo de alcançar a profundidade. Para isso eu queria que você prestasse atenção em algumas imagens. Por exemplo, já ouviram falar em Piero Manzoni? Nunca ouviram falar em Piero Manzoni? Puxa vida, essa é a obra de arte dele. Essas latinhas todas aí. Vou ampliar para vocês terem uma ideia do que é. Essa aí, ó. É a grande obra de arte dele. Merda artista. Certo? Ele defecou nessas latinhas. Isso em 1961, tá certo? Mas você está espantado? Em 2015 você poderia ir no MAM, aqui em São Paulo, para ver algumas dessas latinhas, que hoje estão avaliadas a 120 mil euros. Pensou aí? 120 mil euros. Pois é, isso aqui é uma bela de uma, digamos... O silêncio tem hora que ele é tão maravilhoso, a gente não precisa nem dizer, já está aí diante de nós. Mas o que faz as pessoas visitarem um museu para apreciar essa belíssima obra de arte? 120 mil euros. Fico pensando no que eu não faria. O que você não faria com 120 mil euros? Pois é, cada uma dessas latinhas, 120 mil euros. Onde vamos dançar essa noite? Isso é uma instalação. Quem é aqui acostumado a ir a museu, etc., gosta de arte contemporânea principalmente, sabe que as instalações são dos coqueluche aí, né? E essa instalação é muito interessante. Se você olhar, ela tem ali, ela retrata o fim de festa, né? Ela foi no Museu de Arte Contemporânea em Bolzano, isso foi em 2005. Digamos assim, essa instalação tinha a seguinte temática: era retratar o fim de uma festa. Então você vai ver ali as faixas, champanhe, você vai ver
destruído, né? No fim de festa, todo mundo foi embora. Os curadores do museu prepararam toda a instalação, fizeram a inauguração da instalação, foi um sucesso. E no dia seguinte, quando eles vão para o museu, eles veem que está tudo vazio. Eles ficam desesperados. Como assim? Da noite para o dia alguém entrou aqui, roubou a nossa instalação, roubaram a nossa obra de arte. Sorte que tem as câmeras, né, para filmar. E eles foram descobrir quem foi o grande ladrão que entrou ali a noite inteira. Nada, eles olhando, nada. Como esses caras roubaram essa instalação? Bom, no meio da instalação, no meio do filme, né, da gravação, aparece a senhora que trabalha no museu, totalmente desprovida de sensibilidade artística. Olhou para tudo aquilo, ausência, né, de sensibilidade estética nessa hora, né, sobrou na racionalidade. O que ela fez? Ela pegou um monte de saco preto de lixo e começou a botar tudo dentro dele. Tudo dentro. Guardou tudo, pegou todos esses sacos. Você tem a foto disso. Por isso que eu estou falando. Ele pegou e jogou tudo na caçamba. Eles foram atrás da pobre da senhora, né? Desprovida de sensibilidade estética, mas não desprovida de razão. E perguntaram para ela: minha senhora, onde é que você colocou isso tudo? Falou: está lá na caçamba. Na caçamba junto com todo o resto do lixo. Mas essa não é a maior de todas as surpresas. A maior de todas as surpresas são os curadores lá, tentando discutir o que é o lixo e o que era a instalação. Então, como é que vai saber uma coisa da outra? Enfim. Assombrante, né? Essa foi a maior trollada que aconteceu em 2016. 2 coreanos de 16 anos de idade, 16, 17 anos de idade. Os caras chegaram no Museu de Arte Contemporânea em São Francisco, certo? E aí tá todo mundo e fala: cara, isso aqui é muito estranho. Será que se eu colocar o meu óculos no canto de uma parede, porque tinha ursinho de pelúcia e todo mundo tirando a foto. Eu falei: será que se eu colocar meu óculos aqui, todo mundo vai se reunir para tirar uma foto, achando que é uma obra de arte? Vamos fazer isso? Vamos. Aí aglomerou o pessoal para tirar foto. Tem gente que se agacha para tirar foto da obra de arte. E aí, o que eles estão fazendo? Eles estão tirando foto e filmando a reação das pessoas. Um deles diz assim: o que será que vai acontecer se eu passar agora, no meio desse aglomerado, e dizer: esqueci meu óculos? Foi isso que eles fizeram. Todo mundo olhando: nossa, aqui está meu óculos. O cara pega e vai embora. Todo mundo olhando assim, com aquele olhar do tipo: como assim, cara? Isso não era obra de arte? Isso era só um óculos? Pois é. Vocês já ouviram falar em Emily Hattelband? Nunca ouviram falar nele? Um holandês, tá certo? Ele dizia ser discriminado pela sua idade. Por isso ele iniciou uma ação legal, tá certo? Pedindo para que um tribunal o autorizasse a mudar a idade que tem no seu documento de identidade, passando a ser identificado como tendo menos 20 anos. Isso aconteceu em 2018, ano passado. Ele entrou numa ação porque ele olhava no espelho e dizia assim: não, mas eu não tenho essa cara aqui, eu sou muito mais novo, eu me vejo como 20 anos mais novo. Nano, já ouviram falar nessa norueguesa? Naturalmente você já deve ter falado em transgênero, mas ela é o exemplo de transespécie. É verdade. A gente já não tem mais noção de que as pessoas sofrem. Então a gente não entende mais que há um sofrimento na pessoa. A gente simplesmente olha para uma pessoa que diz: olha, eu nasci num corpo errado. Mas o que você era? Eu sou um gato, não é gata. É gato. Eu sou um gato no corpo de uma mulher. Então ela faz a grande descoberta que os psicólogos não conseguiram. E todo mundo agora celebra o sofrimento da alma de uma pessoa como um exemplo de transespécie. Em Würzburg, na Alemanha, essa pós-graduanda aí em medicina, Miriam Hein, ela, em 2018, apresentou uma palestra no TED. Sabe aquelas TED Talk? Tem aquelas palestras lá todas. Ela apresentou uma delas,
dessas palestras. Essa palestra não conseguiram derrubar, não foi tirada. Ted tentou tirar, mas não conseguiu. Está até hoje lá. Se quiser, você pode assistir essa palestra. Ela defende um novo olhar para a pedofilia. Existe a pedofilia enquanto crime, existe a pedofilia enquanto uma forma de amor, uma maneira de amar. E que as pessoas deveriam vencer a barreira desse preconceito. Porque se há o amor de uma pessoa de 60 anos de idade por uma criança de 10 anos, 11 anos, e essa criança corresponde, e ela não está sendo violentada, então a gente não deveria criminalizar este cidadão, porque ele na verdade ama. É apenas uma outra forma de amar. Eu poderia seguir aqui com várias outras notícias que talvez alguns aqui embrulharia até o estômago, se a gente continuasse, fosse adiante. Mas eu acho que isso aqui é suficiente para mostrar porque que desde ontem e hoje eu vou continuar falando sobre imaginação. Isso aqui é uma forma de imaginar o mundo. É como você imagina o mundo. Como você imagina que as coisas são. E eu queria que, se você prestar atenção nesses primeiros argumentos que eu vou apresentar agora, eu espero que eles provoquem em você uma reação de assombro mesmo. Imagine o seguinte, tem muitos estudiosos que qualificam hoje a experiência do Ocidente, sobretudo, como uma experiência marcadamente influenciada por uma versão pagã chamada de neopaganismo. O que seria esse neopaganismo? Existe uma situação muito curiosa. Nós lemos agora uma passagem de Gálatas, certo? Capítulo 3. Por exemplo, os Gálatas fazem parte de um povo que era pagão. A mentalidade, a imaginação deles era marcada pelo paganismo. Então, esse paganismo controlava o imaginário deles. Eles imaginam o mundo a partir dessa, digamos assim, desse conjunto de interpretações que se faz do mundo a partir das imagens que eles produzem. E das imagens que eles mediam toda a relação de entendimento do mundo ao seu redor. Eles discutem, falam sobre o mundo a partir desse imaginário pagão que eles possuíam. Antes dele não tinha não tem cristianismo, não tem nada, só tem paganismo. Quando eles escutam o Evangelho, os Gálatas agora eles têm que lidar com uma coisa chamada conversão, que não é só a gente não poderia reduzi-la à mera experiência da regeneração, porque se trata de pessoas regeneradas, como Colossenses, por exemplo. Paulo chega às vias de dizer, olha, vocês são convertidos, esse é o primeiro problema. Paulo diz, vocês apresentam fé, esperança e amor, são as 3 virtudes teologais que confirmam a conversão. Segundo argumento de Paulo, isso está em Colossenses capítulo 1. Segundo argumento de Paulo, vocês receberam o Evangelho pregado por um homem fiel. Epáfras é um homem fiel e pregou o verdadeiro Evangelho para vocês. Eu tenho certeza de que vocês ouviram o verdadeiro Evangelho. Então, pelos sinais da fé, esperança e amor, também temos a garantia de que vocês são convertidos. Vocês foram transplantados, tirados com raízes do império das trevas e foram plantados no reino do Filho de Deus. Mas Paulo está preocupado não é com a regeneração deles. Paulo está preocupado com a imaginação deles. Paulo está preocupado com o fato de que eles são regenerados, mas a mentalidade deles está passando por uma conversão, e essa conversão caracteriza o entendimento do Evangelho. Só que a ética deles é uma ética ainda extremamente pagã. O jeito deles agirem é um jeito pagão. E Paulo olha para o que eles estão fazendo, dizendo, gente, o que vocês estão fazendo mostra que essa compreensão do Evangelho precisa sair da mente e ir para os atos. Então Paulo não tem dúvida de que eles compreenderam o Evangelho, mas agora Paulo quer que eles atinjam a plenitude do conhecimento do Evangelho. E a plenitude do conhecimento do Evangelho não é só entender o Evangelho, é traduzir esse Evangelho na prática. A ética deles não pode ser pagã enquanto a mente deles é uma mente cristã. Se a mente é cristã, Paulo diz, a ação de vocês, a ética de vocês também tem que ser cristã. Por isso a segunda parte
das epístolas de Paulo, quando ele se dirige aos pagãos convertidos, é mostrar para eles como é a ética cristã, como é a relação entre marido e mulher, a relação entre pai e filho, a relação entre senhor e servos. Então Paulo está preocupado com a prática, com a ética deles. Essa é a experiência do cristianismo com o paganismo. A experiência de uma mentalidade que é convertida, mas ao mesmo tempo uma ética que de alguma forma não corresponde com a mentalidade cristã. O neopaganismo é uma experiência completamente diferente dessa. O neopaganismo não é a experiência de um povo que nunca teve experiência com o Evangelho. O neopaganismo é o pagão que tem na sua herança o Evangelho pregado e anunciado e formando toda a ética e toda a maneira de agir do Ocidente. O neopaganismo, portanto, não é a expressão de uma ética não cristã, mas é o contrário, é a expressão de uma mentalidade não cristã. Deixa eu dar exemplos. Um deles, eu gosto muito de dar e eu entendo que ele explicita essa situação de uma maneira muito clara. Uma das experiências que Deus tem me dado que tem sido muito encorajadoras para enxergar boa parte daquilo que afeta as nossas igrejas é a experiência, por exemplo, na universidade. E um dos casos interessantes que me deparei, e esse é um dos bem interessantes mesmo, foi quando eu explicando sobre niilismo numa aula de ética, isso para publicidade e propaganda. Um aluno, eu expliquei niilismo, falando lá de Nietzsche, etc. Falando assim, professor, eu acho que eu sou isso, eu sou um niilista, sou um nietzschiano. Eu falei, meu Deus, o cara agora vai virar niilista por causa do meu ensino. Aí eu olhei para ele e disse assim, não, filho, você não é niilista. Não, professor, é isso que ele falou e é o que eu penso. Não. Aí eu dei exemplos muito simples. Por exemplo, você tem irmã? Ele ficou meio assustado. Eu falei assim, fique tranquilo, eu sou casado. Aí ele disse, não, tenho. Eu falei, mas qual é a idade dela? 2 anos mais nova que eu. Perfeito! Por que você não casa com ela? Professor. Por que você não casa com ela? Ele, não, professor. Cara, 2 coisas são maravilhosas. Primeiro, você já conhece essa desgraçada desde pequeno. Ela não vai te assombrar em nada. Imagina, o que acontece mais nos casamentos hoje? Pastor, quando a gente estava namorando, era um príncipe, casei e virou um orc. Virou um ogro. Não, imagine o seguinte, ela você já conhece, cara, você não tem mais surpresa nenhuma. Ela já sabe quem é você já sabe quem é ela, acabou. Está lindo e maravilhoso. Segundo, você vai realizar o sonho de toda a camada masculina que existe no Ocidente. Cara, sua sogra vai ser sua mãe. Está entendendo? Ele falou, professor. Aí, mas por que você não aceita? Eu ia falar assim, olha, eu ia dar o segundo passo, que era porque você não casa com a sua mãe. Mas aí começa a dar um negócio aqui, né? Eu falei, sabe por que deu isso aí? Porque você é um cristão. O problema é que sua mente não é. Seu comportamento é. Sua ética é herdeira dessa tradição cristã. Por isso você não aceita isso. Por isso você rejeita isso. Isso explica porque nossas igrejas podem ter um monte de gente que a ética é cristã, mas quando você vai discutir os pontos que realmente colocam em xeque a visão de mundo cristã, a mente entra em parafuso e a conversa vira uma conversa muito estranha. Uma pessoa que está ali levantando a mão, está orando, está dobrando o joelho, chora com louvor. Ela tem uma ética, ela tem uma conduta cristã. A ética, a prática dela é cristã, mas a mente é completamente paganizada. A discussão mostra como a mente de uma pessoa pode estar escrava de um paganismo que é totalmente antitético em relação à verdade cristã, ao pensamento cristão. A gente não está falando aqui de coisas que são longe de nós, elas estão muito perto da gente. E elas envolvem exatamente a questão da imaginação. Para a gente entrar nesses detalhes, pense o seguinte.
Olhemos para o texto de Gálatas. Imagine que Paulo está lidando com eles numa situação muito semelhante. Então Paulo vai exortar os Gálatas, tá certo? E ele começa a sua exortação daquela maneira super gentil, amorosa. Começa dizendo: ó Gálatas estúpidos, insensatos. Primeira coisa que Paulo está dizendo para a gente, que você pode ser regenerado e estúpido ao mesmo tempo. A regeneração não te livra da estupidez, digamos assim, tolice mental. Você pode ser regenerado e ser um estúpido. Você pode ser crente. Você vai para o céu estúpido. Esse é o problema. Ninguém vai para o céu porque diz assim: olha, eu estava certo, viu, Senhor? Você vai para o céu porque existe um sangue mais poderoso do que sua mente. Você não é um gnóstico. O gnóstico é que acredita que a salvação é pelo conhecimento. Salvação não é pelo conhecimento, salvação é pela graça em Cristo Jesus, pelo sangue dele vertido na cruz de Cristo Jesus. Por isso, você pode estar equivocado e mesmo assim ir para o céu. Porque a obra que te salvou não é a obra da sua mente, é a obra de Cristo naquela cruz. É aquilo que te salva, é o sangue de Jesus que te salva. Por isso você pode ao mesmo tempo ter fé, esperança e amor, pode ser salvo, pode ser membro de uma igreja local, pode se comportar como um cristão, mas pensar como um estúpido. É possível ser estúpido e regenerado ao mesmo tempo. A pergunta que a gente tem que se fazer é: o que nos torna tão estúpido? O que faz com que alguém que é regenerado, ao mesmo tempo seja salvo, redimido pelo sangue de Jesus, e ao mesmo tempo ele seja um insensato, um tolo, um estúpido? Para a gente entender isso, a gente precisa dar um segundo passo, que é fazer as duas perguntas que Paulo faz. A segunda pergunta é a seguinte, depois de falar, primeiro afirmação, exclamação, né? A maneira de convocá-los, né? Exortá-los, seus estúpidos. E agora, em seguida, ele vai dizer por que eles são estúpidos, fazendo duas perguntas. A primeira pergunta é: quem vos seduziu? Primeira palavra importante. Seduzir aqui é da ordem do encantamento, do maravilhamento. A pergunta é: quem capturou a imaginação de vocês? Quem prendeu o fôlego de vocês e fez vocês se maravilharem diante de algo tão esplendoroso? O que foi que seduziu a mente de vocês? O que foi que captou a mente de vocês de uma maneira tão forte, tão poderosa? Aqui o encantamento, ela tem a ver com essa imaginação que vem atrelada ao discurso. Como o discurso ele é encantador, como o discurso ele provoca a imaginação o tempo todo. Tem um trecho de um diálogo que eu gosto muito, que é o diálogo escrito por na época da Grécia Antiga, e que retrata ali, digamos assim, um importante sofista da época que é chamado Górgias. E ele tem um tratado chamado Elogio a Helena. Já viram esse tratado? Elogio a Helena é um tratado belíssimo, mas é um tratado de retórica. E elogio a Helena porque você sabe quem é Helena. Lembra de Helena lá da Guerra de Troia? A desgraçada que pôs tudo em xeque lá. A gente fala desgraçada porque é essa primeira, digamos assim, impressão que a gente tem de Helena. Helena é a culpada, se não fosse ela, a Troia não teria sido essa guerra que foi. Então a gente sabe que a culpada é Helena. A gente já lê sabendo que a culpada é Helena. Mas ele propõe para a gente um elogio a Helena, por isso que a gente quer ler. Porque se fosse, vamos, né, fazer aqui um desagravo a Helena, todo mundo fala, tudo bem, é verdade, ela foi quem causou a guerra de Troia. Mas um elogio, aquela que colocou em guerra Troia? Peraí, aí você vai ler o elogio. Começa dizendo assim: pobre Helena, tão bela, a mulher mais bela daquele momento. Mas que culpa tem a beleza? Se são os deuses que conferem a beleza. Ela não pediu para ser bela. Ela não pediu para ser a mulher mais bela do universo. Os deuses deram para ela a beleza. Então como ela poderia ser responsabilizada se os deuses são soberanos? Se eles é quem decidem todas as coisas? Se eles fazem e acontecem, como ela pode ser responsabilizada pelo pecado dela? Você já viu isso em algum lugar, né? Como ela pode ser responsabilizada por isso? E ele começa a levantar vários aspectos. Cara, quando chega no meio desse argumento, você está assim: puxa, como é que eu pude pensar que isso da Helena, coitada? Você desce uma lágrima no canto esquerdo do olho. E você fala: puxa vida, pobre senhora,
como pôde fazer um negócio, como pude pensar uma coisa dessa? No meio do tratado, para frente. Ele começa a dizer, mas, peraí, você não acha que ao mesmo tempo, Helena não é responsável pelos pecados que ela faz? Eu falei, é sim. Então, era ela que tinha que ter resistido, era ela que tinha que ter pensado melhor. Ela não falta o autoconhecimento. E aí você começa a falar, é verdade, falta o autoconhecimento. Não posso colocar a culpa nos deuses, a culpa é da Helena. E ele começa a apresentar vários outros argumentos. Cara, termina o argumento, você está com mais ódio do que você tinha quando você leu no início. Se ela estivesse na sua frente, você quebraria o pescoço dela. Quando termina, é o último parágrafo, ele diz assim, bom, naturalmente você deve estar se perguntando, né, se eu conheço a Helena. Cara, eu nem sei quem é Helena. Eu só quis me divertir com a sua cara e mostrar como você pode, pelos meus argumentos, ir de um lado a outro, como você é volúvel, como você se encanta com os meus argumentos. Esse é o poder da retórica. Esse é o poder que a retórica tem, de envolver, de encantar. Não existe discurso sem retórica. Existem discursos com uma má retórica ou uma boa retórica, mas não existem discursos sem retórica. Todo discurso é um discurso que de alguma forma tenta envolver, inclusive esse daqui. Todo discurso de alguma forma tenta nos prender a imaginação, tenta captar a nossa imaginação. E se você está numa universidade e acredita que são os argumentos, acorda, filho, acorda. Você acha que é ter os melhores argumentos? Do que adianta você ter os melhores argumentos se a sua abordagem é tosca? Se a sua abordagem é brutal? Se a sua abordagem é ignorante? Se a sua abordagem é mal educada? Se a sua abordagem é de um estúpido? Se a sua abordagem é de alguém que vai, sabe, empunhado com uma espada, a espada do justiceiro, chegarei na universidade e vou arrancar a cabeça de todos os ídolos, inclusive do mestre. Você não entendeu nada do Evangelho. Você vai para a universidade para eles te humilharem, meu filho. Se você não se colocar na situação da ovelha no meio dos lobos, e receber e assimilar o golpe, você não entendeu o que é ser discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus que fica preocupado com a reputação, tem alguma coisa errada com isso. Se o seu mestre, que é o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, a última coisa que ele se preocupou quando estava na cruz era com a reputação, por que você deveria se preocupar com a sua reputação quando a sua reputação está em jogo, não por causa das suas insanidades, mas por causa da sua fidelidade ao Evangelho? Se você tem uma crise de reputação por causa da sua idiosincrasia, do seu jeitão de ser, ok, aí eu acho que você está errado mesmo. Mas se a sua reputação está em xeque por causa da sua fidelidade ao Evangelho, receba isso. Receba isso. Isso é bênção de Deus para a tua vida. Acredite nisso. Porque é isso que vai te pôr de joelhos na dependência de Deus. É isso que vai pôr de você numa situação exatamente de submissão a Deus. Mas devolver a violência do lobo com outra violência, ela reflete só a nossa imaturidade, reflete só a nossa falta de conhecimento de que é necessário que o cristão esteja presente sendo martirizado. O que não pode acontecer é ele sair. Sair da universidade, não. Sair da esfera pública, não. É para você ir que Jesus mandou. E é para ir no meio dos lobos. Não é para você matar os lobos, tá certo? Não dá para você ter aquela imagem da ovelha superpoderosa, né, com, sei lá, uma espada, né, e cortando a cabeça dos ímpios todos, dos lobos. Não, não. A imagem é outra. A imagem é para você estar presente. É presença da igreja na esfera pública, mas presença martiriosa. É a presença do martírio. Porque a gente acredita que é nesse martírio que pessoas são salvas. É nesse martírio que as pessoas ouvem o Evangelho. É quando a ovelha é perseguida que o lobo se pergunta, mas eu fiz tanto mal para essa pessoa, mas ela mesmo assim está me retribuindo com graça. É a relação de Jean Valjean com o bispo Bienvenu. Essa é a reação que se tem. A reação do assombro. Como assim? Eles estão presentes e mesmo assim estão sofrendo. Essa é a nossa reação. Mas às vezes a gente não entende que boa parte dessa nossa participação na esfera pública exige também retórica. Exige também entrar na imaginação das pessoas. A gente acha que a gente não precisa de imaginação. A gente acha que a gente já tem bons argumentos, vamos oferecer bons argumentos, quando na verdade vivemos a civilização mais do que em qualquer outra época afetada pela imaginação.
Então imagine que Paulo está perguntando assim: quem foi que seduziu vocês? Quem foi que mesmo depois de vocês ouvirem o Evangelho, isso diz respeito a mim e a você, se você é um pagão que se comporta como um cristão, mesmo tendo uma mente não cristã, a sua mente um dia, ela compreendeu as verdades do Evangelho. A pergunta é: o que fez você abandoná-la? A gente só consegue entender a resposta a essa pergunta quando a gente vê a segunda pergunta de Paulo. Ela explica. A segunda pergunta é a seguinte: não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Em outras palavras, quando Paulo diz assim, quem vos seduziu? Ele está perguntando assim, quem conseguiu apresentar um discurso mais profundo do que aquele da cruz de Cristo Jesus? Como assim? Vocês ouviram uma ideia melhor do que a da redenção de Cristo na cruz? Vocês conseguiram encontrar na igreja a mensagem da redenção como bem legal, aqui na igreja. Mas lá fora você não consegue perceber a grandeza, o poder dessa ideia. Como essa ideia ela é capaz de dar vários e vários elementos para a gente pensar várias manifestações da sabedoria de Deus em tantas disciplinas que existem por aí, que estão servindo a glória de Deus, mesmo que não estejam servindo diretamente à igreja, mesmo que estejam servindo à esfera pública. Imagine você que, quando a gente lê essa passagem, principalmente essa parte do versículo que diz, não fostes vós, não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Imagine você, quando a gente olha para isso, primeira coisa, será que Paulo se perdeu aqui? Porque a gente, quando lê a paixão de Cristo, a gente não lembra dos Gálatas ali no Gólgota, né? Tinha algum Gálatas ali na cruz, olhando Jesus ser crucificado? Claro que não, né? Então, por que Paulo está dizendo isso? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado, diante de vós. Como é que acontece esse diante de vós? Como é que os Gálatas veem Jesus crucificado diante deles se eles não estavam lá presentes? Por causa da exposição, por causa da pregação do Evangelho. E ontem a gente falou muito de Agostinho, e para hoje, o argumento de hoje, eu queria trazer um outro santo, São Calvino. Ele interpreta essa passagem de uma maneira muito interessante. Veja o que ele diz. A doutrina que Paulo os instruir a respeito de Cristo foi comunicada de tal maneira que era como se houvesse posto diante dos Gálatas um quadro. Sabe a pintura? Quadro enquanto pintura. Ou seja, Cristo crucificado. Esse tipo de representação não podia ter sido realizada por eloquência ou palavras persuasivas de sabedoria humana, se não tivesse sido acompanhada do poder do Espírito, sobre o qual Paulo falou em ambas as epístolas aos crentes de Corinto. Então, comentando a passagem de Gálatas 3, a primeira coisa que Calvino chama a atenção é de que alguém, aquele que pregou o Evangelho, primeiro para os Gálatas, pregou de uma maneira tão impressionante, que era como se eles tivessem sido transportados para o Gólgota, como se eles tivessem sido transportados para a cruz de Cristo Jesus, como se eles tivessem sido transportados e estivessem vendo Jesus diante deles. Veja só como isso é apresentado por Calvino, que aqueles que desejam desempenhar bem a tarefa do ministério da palavra, aprendam não apenas a discursar e a falar em público, mas especialmente a penetrar na consciência, para que as pessoas vejam o Cristo crucificado e seu sangue escorrendo. Se a igreja tiver esse tipo de artista, ela não precisará de madeira nem de pedra, ou seja, não precisará de representações sem vida, e na realidade não precisará mais de imagem alguma.
Note que, embora Calvino, como qualquer um que faz parte da tradição reformada, negue a idolatria, negue a produção de imagens que reproduzem a Trindade, em nenhum momento ele está dizendo e proibindo a igreja de imaginar Jesus, de ter a sua imaginação controlada pela cruz de Cristo Jesus. Em nenhum momento ele está condenando a nossa imaginação. Ele pode condenar imagens, mas ele não condena a nossa imaginação. Eu acho que a imaginação ela é poderosa, meus irmãos. Ela é tão poderosa que talvez aqui eu acho que alguns devem ter tido a mesma experiência que eu tenho em diversos momentos, que é aquela de você conseguir ler um livro antes de literatura, por exemplo, um romance, uma novela, um conto, e de repente ver a reprodução disso no cinema. Tá certo? A nossa experiência de ler antes, às vezes, é mais excruciante do que o contrário. Era melhor a gente ter assistido o filme para depois ler o livro, e aí a gente pelo menos já compra aquela imagem e fica aquela imagem. Mas eu não sei você, mas o meu Frodo não é aquele do filme Senhor dos Anéis. Eu não sei quem teve já a oportunidade de fazer isso, mas se alguém te dá uma imagem e você vai ler o livro, esse livro vai ser controlado por essas imagens. Então por isso você não vai sentir tanta diferença assim. Você vai imaginar aquela figura, aquele personagem. Mas o inverso, ninguém muda. Sabe por quê? Alguém te deu uma imagem, é uma coisa. Você produzir a imagem é outra completamente diferente. O autor, ele está dizendo, e você está produzindo a imagem. É disso que Calvino está dizendo que Paulo havia dito aos Gálatas. Como vocês que tiveram um artesão capaz de pregar de uma maneira tão impressionante a vocês, e vocês produzirem uma imagem, vocês agora verem esse filme que acabou de passar e acharem que esse filme que acabou de passar é mais interessante do que isso que ficou cravado na mente de vocês. Imagine você que a grande pergunta de Paulo é: como você pode trocar qualquer visão de mundo, centrada em qualquer outra mensagem, que não é a mensagem de Cristo na cruz? Como você pode trocar? Como você pode achar que digamos assim, no fast food, nessa bandeja que a gente tem, de diversas ideologias, de diversas ideias, como você pode trocar o Evangelho por qualquer uma delas? Como essas ideologias puderam chamar mais a sua atenção, puderam conquistar e capturar mais a sua mente do que o Evangelho? Como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Porque isso mexeu tanto com o seu coração e capturou a sua imaginação de uma tal maneira que você só consegue imaginar o mundo nessa maneira. Por que não imaginar o mundo como o Evangelho nos sugere e nos pede, principalmente nós que somos filhos de Deus, a imaginar o mundo? Se existe uma exortação que hoje precisa acontecer entre nós, essa exortação precisa começar a acontecer exatamente no meio destes artesãos. Me parece que hoje os artesãos não são mais exortados, não são mais admoestados, não são mais convocados a prestar conta daquilo que ensinam, daquilo que pregam, daquilo que falam. Só que aquele que detém um microfone e que vai usar a retórica, seja ela boa, seja ela péssima, ele vai usar isso aqui para convencer as pessoas de que a imaginação que ele oferece é a melhor de todas. Todo mundo está propenso a isso. E existe uma exortação, e é com ela que a gente vai concluir, que é uma exortação vinda também de Calvino no comentário ao Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Ele diz assim: com certeza as imagens e pinturas foram inicialmente admitidas nos templos cristãos, quando os pastores se tornaram mudos e se tornaram meras sombras, ou quando passaram a falar poucas palavras do púlpito, de modo tão frio e negligente, que o poder e eficácia do ministério foram completamente extintos. É como se Calvino estivesse dizendo: quando os pastores deixaram de falar, quando os pastores deixaram de lado a retórica,
quando os pastores deixaram de trabalhar a palavra, para que ela fosse entregue de uma maneira tão poderosa e que capturasse a imaginação das pessoas, eles trocaram a palavra pelas imagens, e as pessoas agora elas entendiam todo o evangelho pelas imagens que eram colocadas ao seu redor. Nada de errado com a beleza, nada de errado com a estética dessas imagens, mas elas ocuparam o lugar do pregador, e mais do que isso, elas foram imagens colocadas no lugar daquele que deveria ouvir e produzir a própria imagem. Calvino está chamando a atenção, justamente baseado em Gálatas capítulo 3, versículo 1, de que nós deveríamos ter no pregador, naquele que ensina, profundidade, não só mediada pelo ensino, mas a profundidade mediada pela imaginação. Um pregador, alguém que domina profundamente a palavra de Deus, ele não precisa de mais nada, só de gente, só de pessoas. E essas pessoas, se elas têm um bom pregador, elas também não precisam de mais nada, elas já têm o que precisam. A gente está se preocupando hoje, meus irmãos, com muitas coisas boas, mas será que são as mais importantes? Será que a gente não tem, talvez, imagens das nossas igrejas reformadas, principalmente, você não vai encontrar, mas será que nada substitui as imagens? Será que a nossa falta de compromisso com o artesanato da pregação, ela não se reflete numa compensação que a gente acredita ser capaz de equiparar e resolver o nosso problema de superficialidade? Veja os nossos sermões, são superficiais, água com açúcar. E é verdade, a gente às vezes, alguém vai dizer assim, mas Jonas, tem hora que a gente precisa de palavra de esperança. É verdade, a palavra de esperança não precisa ser a palavra de um estúpido. Você pode pregar esperança sem ser estúpido. Você pode pregar o amor, você pode pregar com clareza sem ser estúpido. Você pode pregar encorajamento para as pessoas sem apelar para autoajuda. Você pode pregar para as pessoas a palavra de Deus com clareza e simplicidade, sem ser tolo. Mas o grande desafio nosso são as compensações. A gente compensa a nossa falta de compromisso com a profundidade das Escrituras. E a gente compensa com o quê? Com aquilo que a gente consegue administrar com as mãos. Mas a nossa falta de compromisso com o pensamento, com o conhecimento da palavra de Deus, jamais vai ser compensada por qualquer coisa que a gente faça com as nossas mãos. Você pode fazer de tudo com as suas mãos, você pode produzir as coisas mais incríveis com as suas mãos, mas elas vão produzir coisas. A sua pregação vai produzir caráter, não vai produzir uma coisa, vai produzir imagens, e essas imagens são aquelas que dão o tom da nossa ética, são aquelas que dizem como a gente vive no mundo, são aquelas que vão orientar a nossa maneira de se posicionar no mundo. A pergunta não é se a gente está disposto a falar o que todo mundo já sabe com palavras que ninguém entende. A pergunta é se somos capazes de falar tão profundo, de uma forma que todo mundo entenda. O desafio aqui não é ser um erudito, capaz de falar só para um tipo de gente, mas é entender que a profundidade do Evangelho exige, por natureza, que aquele que prega, ensina e se aprofunda no Evangelho não escolha seu público. Meus irmãos, Deus escolheu todos a quem Ele vai salvar, mas Ele não deu para a igreja a escolha daqueles que ela deve pregar. A igreja não tem que escolher. Quem disse que a igreja tem que escolher o público? O meu público-alvo é esse. Irmão, isso é Satanás que colocou na mente de alguém, não é possível. Porque não existe público-alvo. Primeiro que público-alvo é uma coisa de guerra. Alvo, sabe? Quem é o alvo que eu vou acertar? Não existe público-alvo. É quem está no seu caminho.
A igreja se entrega para pregar a qualquer tipo de gente que vier na sua frente. A igreja não escolhe, esse aqui eu vou pregar, esse aqui eu não prego, esse aqui eu prego, aquele eu não prego. Ah, esse aqui é limpinho, esse aqui é sujinho. Esse aqui, olha, é intelectual, esse aqui é ralé. Não se escolhe o público, por isso, não importa quem seja, se teve boa formação teológica ou se não teve boa formação teológica, só vai cumprir o mandato de Deus se conseguir atingir a mente das pessoas com a imaginação do Evangelho, com a imaginação da cruz de Cristo Jesus. Pergunto a você nessa manhã: Jesus está diante de você agora, sangrando? Jesus está diante de você como aquele que representa a dádiva de Deus, da qual você não pode fugir? Jesus está diante de você ao ponto de você considerar inútil tudo aquilo que você tem feito até então, mesmo porque o que você poderia fazer de tão glorioso que poderia ofuscar aquilo que está diante de você agora, que é Jesus Cristo preso no madeiro e sangrando para a remissão dos nossos pecados. Quem é você? É um cristão ou um pagão? Um pagão que se veste como um cristão. Um pagão que tem o vocabulário de um cristão. Um pagão que tem o conhecimento de um cristão. Um pagão que se comporta como um cristão. Um pagão que se diz cristão. Mas a mentalidade está curvada diante de um outro ídolo. Quem é você? Eu não queria orar por você nessa manhã. Eu queria orar com você. Porque se existe algo que a igreja não está livre, é da idolatria. Alguém poderia dizer assim: não temos imagens aqui, deixa eu correr o olho, está tudo certo, não tem nenhuma imagem aqui, não tem nenhuma vela acesa para um santo, para nada. Então, estamos livres. Meus irmãos, os 10 mandamentos nos ensinam que o primeiro deles é uma exortação de Deus ao povo não fazer imagem nenhuma que possa colocar no lugar de Deus. Você acha que esse seria o primeiro mandamento? O primeiro é o mais forte ali, né? Se isso fosse algo do qual o seu povo estivesse livre e imune? Esse é um mandamento porque é justamente nós, o povo de Deus, que podemos cair nele. Minha oração nessa manhã é que Deus nos ajude a destruir os ídolos. Não aqueles que a gente faz com as nossas mãos. Não aqueles que a gente faz com barro, com bronze. Mas aqueles que a gente produz com a imaginação. E que nos controla. E que nos faz acreditar que só desse jeito é que o mundo deve ser interpretado. Que o Senhor nos ajude a submeter a nossa imaginação à sua palavra. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, diante de Ti estamos. E às vezes nos perguntamos, Senhor, o quanto nós devemos nos humilhar. E ouvimos na Tua palavra que não há limites para a nossa humilhação, porque não há limites para a grandeza, a riqueza e a beleza do Senhor. Por isso não há limite para a profundidade do Evangelho. Não há limite para o entendimento do que o Evangelho tem para a nossa vida. Mas às vezes, Senhor, a nossa imaginação, ela está tão comprometida com outros ídolos, que ela não consegue ver a riqueza do Evangelho, não consegue perceber o alto índice potente que o Evangelho tem de nos fazer processar e ver o mundo de uma maneira completamente diferente. A gente acha que o Evangelho é só uma coisa que a gente precisa saber na escola bíblica dominical para se tornar membro de uma igreja.
A gente não consegue, Senhor, fazer do Evangelho a fonte da nossa imaginação, aquilo que vai nos ajudar a falar justamente sobre aquilo que não é o Evangelho. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dos nossos púlpitos. Tem misericórdia, Senhor, do teu povo. Clamamos sim por avivamento, Senhor, mas por um avivamento que seja capaz de transformar nossa imaginação, de nos fazer ver o mundo pela lente do Evangelho. Nos ajude, Senhor, a processar o mundo pelo Evangelho, a interpretar o mundo pelo Evangelho. Nos livra de acharmos, porque a gente fala as coisas com evangeliquez, a gente tem a mente controlada pelo Evangelho. A nossa mente pode ser pagã, a gente falando evangeliquez. Nos ajude, Senhor, a não somente falar a língua, mas a ter a mente do Evangelho. A nossa mente, Senhor, ela é tão vacilante. Ela vacila de um lado para o outro, principalmente nas horas mais difíceis, onde não temos respostas às nossas perguntas. Então, oscilamos de um lado para o outro e até duvidamos de que cremos em Ti. Então, Senhor, visita-nos mais uma vez, para que a nossa fé seja fortalecida, ao ponto de não só acreditarmos em Ti, mas acreditar que cremos em Ti, a não termos dúvida da nossa fé no Senhor. Se há um irmão, uma irmã que tem passado por uma luta, uma batalha terrível com relação à segurança da sua salvação, porque a sua mente tem sido dominada por outras ideias que cativaram o seu coração e ela não consegue se desvencilhar delas, porque ela já está apaixonada, ela já está ferida por essas ideias. Fere mais uma vez esse coração com a Tua palavra, para que esse coração Te ame mais do que qualquer outro ídolo, Senhor, para que a gente saia daqui consciente de que o cristianismo não é gnosticismo, de que o cristianismo não é só entender conceitos, de que o cristianismo não é uma religião racionalista, de que o cristianismo é, antes de tudo, a ordem da criação realizada pela providência divina, de um rei que governa tudo e todos. Nos ajude então, Senhor, a nos submetermos ao Teu senhorio, não apenas com o nosso corpo, não apenas com a nossa boca, não apenas com aquilo que a gente produz com as nossas mãos, não apenas com o nosso discurso, mas com a nossa mente oculta diante de todos os outros homens, que não podem acessar nossa mente, que não podem enxergar nossa mente, mas completamente a nu diante de Ti, que conhece todas as mentes e que sabe tudo o que se passa na mente de um homem. Visita-nos, Senhor, e cura nossa mente. Nem que para isso, Senhor, devamos Te glorificar pelo espinho que o Senhor possa colocar em nossa mente, por meio de Satanás, para nos humilhar, e a gente possa de joelhos agradecer ao Senhor pelo Teu cuidado. A nossa mente precisa de limite, Senhor, e por isso Te clamamos. Salva a nossa mente, salva a nossa mente. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.